boa tarde. Somos graduandos do curso de Filosofia, de licenciatura em Filosofia na Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu me chamo Lucas Creazola. Eu me chamo Adenir Araújo de Souza, se preferir. Faremos uma breve apresentação sobre um assunto de demasiada importância sobre o contexto da filosofia grega, os sofistas. Ok. E o que foi esse movimento de sofistas? Os sofistas que surgiram com sua força máxima no século V antes da era cristã. Esses sofistas buscavam uma disseminação, um ensinamento global do que eles acreditavam de suma importância para a época. Então vamos ver quem foram realmente esses sofistas, Lucas? Vamos sim. Vamos primeiro trazer um contexto histórico. Eles vieram posterior ao pensamento naturalista e ao pensamento helenista. O pensamento natural e o pensamento mitológico. Eles vieram trazendo uma reflexão sobre a posição humana como meio de interferência em todas essas situações. Como afirmou o principal sofista, Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. E a partir dessas condições, o pensamento dos sofistas se desenrolou. Eles eram mestres na oratória, eram grandes mestres, professores itinerantes que viajavam toda a Grécia para disseminar o seu conhecimento, a sua forma de orar, a sua prática da retórica. Claro que remunerado, era algo que era explanado aos comerciantes que tinham interesse político na época. Eram figuras que eles cresceram bastante e se desenvolveram até os dias atuais. São figuras que estão aí presentes no nosso cotidiano também. Porém, nem tudo eram flores nesse movimento sofista. Os sofistas foram criticados com muita rispidez até, principalmente por Platão e Sócrates. Enfim, eles foram criticados por praticamente todos os filósofos tradicionais pelo seu método de convencimento. Essa sua oratória era carregada vamos chamar de eloquência, carregada de persuasão. O fato dos sofistas não acreditarem numa verdade plena e não darem importância para a coisa verdadeira em si foi o principal motivo das críticas que sofreram. Para esses sofistas não existia uma verdade. Ora, se ele conseguisse convencer o seu interlocutor da verdade dele, mesmo que essa estivesse longe de ser a verdade plena, para eles bastavam. Quando ele usa o termo que o homem é a base de todas as coisas, fica claro que o fato dele conseguir o seu objetivo, dele, digamos, derrotar o seu interlocutor, para ele essa era uma grande verdade, porque ele conseguiu o seu objetivo. Como nós sabemos que os grandes filósofos tradicionalistas buscavam essa verdade plena, então houve um grande choque, houve uma grande, eu diria que um grande embate entre sofistas e filósofos tradicionais por conta dessa eloquência e desse descaso com a verdade plena. É isso, Lucas? É verdade. Apesar do termo sofista significar, no próprio grego, sábio, não necessariamente é um sábio que busca a verdade por si. Ele busca relativizar todas as coisas. Isso, essa sabedoria sofística não agradava em hipótese alguma aqueles que tinham consciência ou viam uma necessidade em mostrar uma verdade plena. Os sofistas queriam mais era ganhar dinheiro, eles queriam disseminar esse conhecimento dele e ganhar o dinheiro dele. Porém, com todas essas críticas, com toda essa briga, essa disputa que ocorreu entre a filosofia tradicional e os sofistas, devemos também pontuar positivamente o trabalho dos sofistas. Ora, todos sabem, Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo, o que contava era o poder do dinheiro, o poder da oratória, o poder de guerrear. Então veja bem, se na época se tinha os guerreiros de fato, os ricos de fato, a única
opção que surgiu para que outras pessoas ascendessem ao poder era a oratória, era o conhecimento político. E isso os sofistas fizeram muito bem. Embora, por viés não muito lisonjeiros, eles conseguiram atrair o interesse, a atenção, principalmente dos mais jovens, para a política. Ora, se a Grécia Antiga, quem mandava era quem conhecesse de política, e o próprio Platão, vocês vão ver que o Platão vai dizer que não concebe um político, não concebe um líder sem o conhecimento político. Então, há pontos convergentes entre as duas vertentes da filosofia. Verdade. Concorda, Lucas? Verdade, eu acredito que o papel dos sofistas na cidade, na polis, foi de suma importância para fomentar a democracia em meio à juventude ateniense, em meio à juventude grega, né? Por mais que não tenha sido aberto a todos, era só permitido para homens, a partir dos 18 anos, esse tipo de fala, de abertura nas ágoras, nas praças abertas, onde se discutiam sobre política, sobre os rumos que a polis iria tomar. Enfim, os sofistas cresceram a partir dessa visão. Eles buscaram estar inseridos nesse contexto e fomentaram essa democracia de certa forma. E me parece que faz muito sentido nós frisarmos que Atenas, apesar de sua potência política, ela foi criada ali ao lado do Mar Egeu, e é uma terra pouco fértil, vamos chamar até de uma terra infértil. Então, o que alçou Atenas ao poder que ela teve na história foi justamente o poder político dos atenienses. Perfeito. E isso, sem dúvida nenhuma, os gregos antigos devem a sofrer. Perfeito. Eu acho que é por aí, né, Lucas? Eu concordo. Não podemos bater no cara, só bater. Tem que mostrar o lado bom dele. É verdade. Até porque a postura do sofista influencia até hoje a forma como é conduzida a questão da oratória no direito, da oratória nas demais constituições da nossa sociedade. O poder da oratória, ele representa grande parte do que a gente acredita ou do que a gente não acredita na fala do outro. Isso, concordo contigo.